e Minha Menina Convida está de volta para mais um mergulho na poesia. Hoje, na Feira do Livro do Porto, no Palácio Cristal, mais uma vez, em que acabo de conhecer uma nova autora, Rogélia Maria Proença, autora do livro Pássaros de Anil e do livro infantil A Menina, Garrafa de Vidro e Outros Contos. Olá, Rogélia. Olá, muito gosto, boa tarde, muito bem. Desde já deixo a primeira pergunta. Quem é Rogélia enquanto pessoa e enquanto autora? Ora bem, então, antes de mais, obrigada pela vossa entrevista. Enquanto pessoa, eu sou professora de português e de literatura portuguesa e de francês há 30 anos. Tenho 2 filhas, venho da Serra da Estrela, da Covilhã, estudei em Coimbra. E desde sempre que escrevi durante muito tempo numa perspectiva mais epistolar e confessional e comecei a publicar em 2013. Tenho neste momento já 20 livros, 19 editados, 20 livros escritos. Falta-me editar o seguinte. Estou nesta Feira do Livro desde 2016, convidada pelos vários stands, já estive com a Rota do Livro, agora com a Convergência. E neste momento estou aqui numa sessão de autógrafos para apenas 2 dos vários livros que já publiquei, um dos quais Pássaros de Anil. Este é um livro que surgiu entre abril de 2022 e junho de 2023, numa altura em que eclodiu a guerra na Ucrânia. Em simultâneo, eu identifiquei-me com algumas daquelas mulheres com as trouxas às costas e abandonando os maridos para salvaguardar as filhas. Identifiquei-me com essa questão da transformação, da mudança, porque também eu estava a mudar de casa, num contexto completamente diferente de paz, elas de guerra, mas essa separação e da luta pela sobrevivência era algo que me estava a tocar em particular e, portanto, isto surgiu em fevereiro, precisamente, de 2023, nessa altura. Portanto, estes pássaros de Anil são os pássaros que me habitam, diria assim, da imaginação, da liberdade, da criatividade e ao mesmo tempo da empatia, da solidariedade para com essas mulheres e todos os sobreviventes de guerras, sejam as guerras do cotidiano, sejam estas guerras mais físicas e reais que estupidamente eclodiram em plena Europa, mas ocorrem em outros pontos do país, do mundo. Então, para além da longa crónica que eu escrevi como prefácio, depois este livro tem, de facto, vários poemas que têm bastantes simbologias, são ilustrados pela minha filha Matilde, que é psicóloga, num traço fino, a preto e branco, mas bastante sugestivo, dando esta ideia da liberdade que temos ou não temos, não é? A liberdade que nos falta está dividida em vários capítulos, o primeiro dos quais, Quantos Pássaros Tens no Céu. No fundo, retrata também as viagens que eu fui obrigada a fazer pela Europa durante este período, como coordenadora de um projeto Erasmus, e ao mesmo tempo todas as realidades diferentes que fui observando, e tal como a andorinha, não é, que regressa ao ninho, este pássaro de anil, que é uma andorinha que tem como casa o anil do céu da Serra da Estrela, regressa após todas essas viagens e após ter observado, no fundo, aquilo que nos distingue e aquilo que temos em comum, não é, com os diferentes seres humanos do globo. Muito bem, muito bem. Falou-me que escreve desde sempre como desde muito nova. Desde muito nova, praticamente desde a adolescência. Aliás, os primeiros livros que eu lancei têm a ver com, é uma trilogia poética, têm a ver com os poemas que eu escrevi entre o 12º ano e o período da universidade, em que estive em Coimbra a estudar, e esses livros intitulam-se, estão na Almedina, podem procurá-los, Um Amor que Vence Cronos, O Livro dos Silêncios e Pó de Estrelas. Tudo poesia? Esses são todos poesia, sim. Mas tenho vários também de contos, este em concreto, não diria que é infantil, mas talvez juvenil, porque são contos que eu escrevi durante o período da pandemia. São 7 contos, ilustrados também pela minha filha Maria Matilde, e todos eles nos tocam na violação dos direitos das mulheres e das meninas. Aliás, eu
dediquei-o a todas as meninas e mulheres vítimas de violência, aos sobreviventes da pandemia e aos que partiram para outra esfera. Partiram, que morreram durante a pandemia. De facto, alguns contos foram inspirados pela violação dos direitos das mulheres no Afeganistão, outros aqui foram escritos na Praia da Madalena, no Porto. Eu estava aqui a passar uma semana e, portanto, estes diferentes contos intitulam-se A Praga Chegava, Para Onde Foram os Sorrisos, claramente aludindo a esse período, Madalena e o Pássaro Fugidio, Joana na Escola de Robôs, também um conto sobre a escola, que eu, sendo professora, foi o pior período da minha vida, dar aulas com máscara e tentando de alguma forma acalmar as crianças e jovens a quem todos os dias morria alguém, não foi nada fácil. As Máscaras de Benedita, Seagull, a Gaivota Menina do Mar, numa intertextualidade com a Menina do Mar de Sofia de Melbrenner, mas muito em concreto inspirada aqui pela Praia da Madalena, e a Menina Garrafa de Vidro, um conto muito simbólico, seremos nós meninas de vidro ou de cristal. Este é o conto final que dá o título a esta coletânea. Portanto, apesar de aparentemente ser de facto infantil, não é, porque, como dizia Hans Christian Andersen, os contos para crianças servem antes de mais para acordar adultos. E é curioso que a faixa etária dos meus livros é bastante diversificada, mas vejo que as academias sénior e as universidades de terceira idade e tudo gostam muito de comprar este tipo de livros, porque de facto é uma literatura que os acorda para a essencialidade da vida e gostam de oferecer aos netos, às jovens, crescidos, até aos filhos adultos, não é? E não só, até nós o gostamos de ler, porque no fundo todos nós temos uma criança dentro de nós, não é? E temos que a despertar. Uma pergunta curiosa que tem a ver com o Covid. O que é que acha? O Covid trouxe-nos muita desgraça, muitas situações de incerteza, mas a nível de seres humanos, o que é que acha? Acha que as pessoas melhoraram, as pessoas pioraram? Como é que vê o mundo depois do Covid? Nós tínhamos essa esperança, não é? Que realmente as pessoas mergulhassem na essencialidade da vida e percebessem quão é absurdo muitas vezes o artificialismo, o consumismo, o excesso de valorização da imagem em detrimento muitas vezes das relações familiares, não é? E sobretudo o excesso, eu acho que trouxe-nos algo de mau, que foi a dependência da tela, do ecrã, não é? A dependência do ecrã, porque as aulas eram online. Nós tivemos professores que arranjaram imensas estratégias para conseguir não só integrar o ensino à distância, como também criar blogs e vários sites que pudessem, de facto, com o ecrã partilhado, atrair os alunos, porque a matéria não deixou de ser dada, que foram cumpridos os programas na íntegra. A mim, em particular, trouxe muita reflexão. A mim, em particular, trouxe muita reflexão sobre, precisamente, as questões filosóficas da vida e da morte. Da vida e da morte e da valorização das pessoas que temos ao nosso redor, mas também do carpe diem, da necessidade de viver o dia, porque a vontade que nós temos quando acabou o lockdown, não é? Esta questão do estarmos confinados às nossas casas, quem tinha jardins muito bem, quem não tinha foi um martírio, mas trouxe-me de facto várias reflexões e surgiram vários livros nesse período, o primeiro dos quais No Teu Porto Foi Girassol, foi um livro de poesia bilingue, português e inglês. Se quiserem procurar, está nos sites e na Bertrand e na UC. O segundo livro foi Para Onde Foram os Sorrisos, um livro só de contos, que ganhou o troféu de melhor livro de contos no Brasil. Depois surgiu-me também Rosas Claras, porque na pandemia eu fiz 50 anos de idade, 25 anos de casada, e foi uma homenagem a todas as mulheres que eram importantes na minha vida e à figura da mulher, o papel da mulher na sociedade e no universo. E depois também, então, a Menina Garrafa de Vidro e o Pássaros de Danilo. Pássaros de Danilo já numa altura de desconfinamento e em que eu, de facto, mudei. Portanto, eu acho que, obviamente, a nossa biografia tem interferência na nossa literatura, mas nunca como cópia direta, sempre através da polissemia, do simbolismo, não é? Da palavra, da conotação.
e eu posso dizer que sou uma autora interventiva, não sou propriamente... não é apenas o meu mundo pessoal que eu retrato nos meus livros, mas também pretendo sempre lutar por algumas causas. Inclusivamente os últimos livros que escrevi já infanto-juvenis, um deles, Duarte entre o Jogo de Sombras, pretende alertar para a causa da diabetes e da cegueira, e A Menina de Vermelho, o último que escrevi, A Menina de Vermelho, A Cor da Liberdade, para a questão da liberdade, mas não só, do bullying e do cancro infantil e do cancro feminino, do ovário, do peito, etc. E inclusivamente a verba dessas vendas reverteu para associações solidárias que apoiam estas causas. Portanto, eu acho que nós como mulheres somos bastante sensíveis, não é? E pomos sempre os nossos talentos ao serviço da família, da humanidade em geral. E para mim realmente escrever, se durante algum tempo foi uma catarse e foi uma forma de expressão individual, não conseguia nunca calar o meu espírito interventivo e a minha forma de, através da palavra, também exercer o meu direito de cidadania e lutar por causas que possam mover o mundo. Isso é de louvar, realmente, fazer lançamentos de livros, criar livros e reverter a favor de causas. Isso realmente é verdade, nós mulheres somos mais sensitivas, mas não me respondeu à minha pergunta concretamente. O que é que acha que o Covid trouxe? As pessoas pensavam que as pessoas iriam ficar melhores, ter uma essência mais pura. Acha que isso se realizou ou não? Eu digo, em relação aos jovens, notei que alguns ficaram muito mais viciados em telemóveis e em ecrãs, portanto perdeu-se uma certa pureza e isso foi péssimo, porque também se afastaram das pessoas idosas da família que estavam fechadas noutras casas. Se quiser ver, já à vontade, terei todo o gosto em dar, veja a dedicatória e talvez consiga seduzi-la. Então, efetivamente, nesse sentido, receio que não tenha sido muito benéfico para a educação dos jovens. Nós adultos, acho que foi, como dizem popularmente, um abre-olhos, porque podemos efetivamente a qualquer momento entrar numa pandemia novamente. Já aprendemos algumas coisas, espero que tenham servido, é uma esperança. Agora, se eu pudesse constatar, tenho muita pena que tudo volte a um excesso de consumismo e de artificialismo, porque quando nós usamos as redes sociais para o bem, muito bom. Quando usamos como isso, agora calhou no exame 12º ano, é engraçado a questão da máscara ou do retirar a máscara. Calhou um poema de Álvaro de Campos, em que Álvaro de Campos tirava a máscara para se lembrar da criança que fora. Então, se usamos de facto a máscara das redes sociais para partilhar o que de melhor temos e encontrar a nossa identidade, muito bem. Se pelo contrário usamos para tudo o que é excessivo e belezas falsas, tem esses dois lados e concordo plenamente. Falou-me já em uma série de livros editados. Quantos livros tem ideia? Quantos livros no total já tem editados? Tenho editados, é como eu digo, editados tenho 18, 19, o 19º e o 20 a caminho de serem enviados para a editora, mas no mercado tem 18, sim. Muito bem, muito bem. Uma mensagem para o mundo, imagine-se a falar para o mundo, que mensagem gostaria de passar aos nossos ouvintes e para todo o mundo, para quem nos ouve? Sim, para todo o mundo eu gostaria até de ler aqui um pequeno excerto do prefácio, se for possível. É um prefácio longo que é uma crónica que foi publicada na revista da Associação Portuguesa de Poetas, que tem sede nos Olivais, em Lisboa, Poesis, intitula-se Poesis. E então eu vou só ler mesmo aqui o final, que diz o seguinte: todas as guerras nos refugiam de quem almejamos ser, a melhor versão de nós próprios. Todas elas, quer as quesílias do cotidiano, quer as íntimas, perto ou longe, reais ou metafóricas, nos profanam e poluem. Todas as guerras profanam a terra e a existência e grotescamente nos afastam da simplicidade sublime da vida. Todas nos exilam da ínfima e sagrada essência do pequeno e mágico gesto de amor e empatia. Há granadas sempre prontas a explodir e há vidas e países em constante montanha russa, onde o conflito, o confronto, a crítica, a tirania, a perseguição e o atropelo do outro são o modus operandi
o modus vivendi, quer a nível global, quer pessoal. Bom mesmo seria fazer o caminho inverso, ser simples, sublime, sagrado, sorrir, abraçar, acolher, amar, olhar e dialogar, usar a voz e a palavra para edificar e assim viver poeticamente e perdurar como tanto nos aconselha Edgar Morin. Desta feita, pacificamente caminhar ou errar, procurando o sublime como uma só humanidade e por um só planeta, sem distinções e sem fronteiras, sendo nós próprios o reino na condição humana, aniquilando todo o tóxico exílio rumo à alegria, à esperança, morada sempre luz e dia. Que estes meus pássaros de anil vos permitam, estimados leitores, fazer esse caminho. Muito bem. Realmente nada como a humildade e a essência e sorrirmos para a vida, porque todos nós temos problemas. Temos é que saber geri-los e também ter a empatia de nos pôr no lugar dos outros e dizermos que as pessoas não têm culpa de nós não estarmos bem e sorrirmos. Sem dúvida. Muito obrigada, é exatamente isso. Como professora, aconselho também a lerem, os pais a incentivarem os filhos a lerem, porque o livro é o melhor das companhias e permite-nos precisamente desenvolver empatia para com as personagens, colocarmos-nos na pele dos outros e para isso a ficção é muito importante e por isso eu não consigo, apesar da minha veia poética ser uma coisa inata, eu não consigo deixar de escrever ficção porque de tudo o que eu vivo eu faço fusão de personagens e passo essas mensagens. Os contos são muito importantes. E só mais uma pergunta. Prefere escrever mais em poesia e prosa ou em contos, em texto? Eu penso que em termos de conto e de texto narrativo chega mais facilmente ao outro, que não está treinado para a conotação, para o símbolo, para a simbologia, não é, do texto poético, porque a linguagem poética é uma linguagem cheia de véus e cheia de, por um lado, simplicidade, por outro lado, filosofia. Não é? É a atenção ao mundo, mas é um olhar filosófico e o leitor culto facilmente compreende a poesia, mas há poesia para todos os gostos e há poesia para todas as idades e até precisamente os meus vários livros de poesia, há um que é o Papel de Seda, que é a poesia mais acessível. Tentei também conjugar livros bilíngues em português, em francês e inglês e o português, não é, em que escrevo, para conseguir chegar a outros leitores. Mas penso que o que é mais fácil, de mais fácil acesso da compreensão é o conto, e o conto tem muita importância. E onde é que podemos adquirir, qualquer leitor, qualquer ouvinte que a ouça, onde é que pode adquirir esses seus livros, se tiver ainda exemplares disponíveis? Claro. E assim, todos os livros estão, uns estão na Bertrand e na UC, disponíveis online. Basta só pesquisar o meu nome, Rogélia Maria Proença, no Google e aparecem todos os títulos. Portanto, os 3 primeiros estão na Almedina. Os seguintes estão na Bertrand e na UC e também nas páginas das editoras. Eu trabalho com 2 editoras, em particular a Artelogi e a Horus, mas a distribuição é feita pela Convergência e pela Rota do Livro. Portanto, pesquisando ou os títulos dos livros ou o meu nome, Rogélia Maria Proença, é fácil trocar o meu nome porque de facto é Rogélia com L. É fácil então encontrá-los, mas todos eles estão disponíveis online. E também eu tenho página no Facebook e no Instagram, a minha página de autora no Instagram, posso sempre enviar por CTT, não é? E neste momento tenho ainda alguns dos últimos que eu referi, do Arte entre o Jogo de Sombras e A Menina de Vermelho, a Cor da Liberdade. Todos os outros estão com desconto na Bertrand, na UC, como eu digo, e até na Amazon e na Almedina. Muito bem. Para quem estiver interessado, ou pesquisam nestes distribuidores, ou então na página da autora. Pelo nome da autora, é muito fácil chegarmos a todos os livros. Instagram ou Facebook. Rogélia Maria Proença. Foi um gosto, muito obrigada. Obrigada eu, foi um gosto. Não tem nada a agradecer. Parabéns pelas entrevistas, pela atenção que dá aos autores, que é de facto muito importante podermos divulgar e chegar a mais pessoas. Eu penso que não fazemos mais e acho que se pudéssemos ser mais a fazer isto, chegar a vários pontos do país e divulgar autores
que até são conhecidos numa certa região ou em alguns países, mas nunca é demais divulgar. Agora gostaria de dizer que vou estar no Salão do Livro de Lisboa, que vai ocorrer dia 26 de outubro. Apareçam então, conheçam esta simpática autora e hoje Minha Menina Convida dá por terminada então esta entrevista. Voltarei em breve.